tentaram programar a sua vida e deu tudo errado? Quando você pensar que 2018 seria de um jeito e foi de outro? Quando experimentaram muita coisa boa e muita coisa ruim no ano de 2018 também, né? Quantos aqui são vascaínos e sofreram até o fim do campeonato? Naquele negócio, o Vasco, se em 2019 você ia ver a primeira ou a segunda divisão, né? Não é desse jeito. Quantos continuam vascaínos depois de 2018 estão na expectativa de ver? Eu já vi pastor colocando lá, Vascão campeão em 2019. Quantos têm essa expectativa no começo do ano? De chegar no fim de 2019, você está vendo o Vasco disputar as cabeças. Pode ser que dê errado, né? Vira para quem falou glória a Deus nessa palavra e fala, pode ser que deu errado. Não? Porque é desse jeito, a gente programa a vida de um jeito, mas a gente não controla. Não é verdade? Quantos aqui não controla a sua vida? Toda virada de ano, a gente faz uma série de programação para o ano. Faz ou não faz? Quem tem esses hábitos? As metas para o ano. Querido, eu acho que faz mais de 20 anos, né, amor? Que nas minhas metas do ano está lá, perder peso. Dá uma olhada em mim, querido. Né? Até agora deu errado. No ano que eu vim para ser bispo, eu tive uma lesão estomacal. Perdi 22 quilos. Falei, glória a Deus, serviu para alguma coisa. Fui comemorar, deu nisso. Já engordei tudo de novo. Né? Porque a gente tem planos, mas quem tem a resposta e o poder na mão é o Senhor, não é você. E o que a gente quer é ter as definições dele. O que você acha não muda a sua história. O que você ouve dele e no que você deposita a fé produz a transformação. A gente está acostumado a viver do nosso esforço. E a gente precisa reaprender a viver como filho e filha de Deus. E é o que acontece. Até nessa aproximação do Pai, a gente é muito religioso. É ou não é? Você pode ouvir Deus em qualquer lugar. A qualquer hora, Ele é Pai. Né? Quantos aqui têm filhos? Você tem o dia e a hora da semana que você programa para falar com seu filho? Não falte, meu filho. Não falte para a nossa conversa. Porque como nós combinamos, no domingo às 7h30 vou falar contigo. É assim que você faz com seu filho? Então por que você acha que Deus só fala com você aqui, cara? Vira para quem está do seu lado e fala assim, deve ser besta, sou. Começa a prestar atenção, ele fala toda hora. Não é desse jeito. Quantos falam mais com os filhos do que desejariam? Que você fala a primeira vez, não adianta. Não na sua casa, que eu sei que seu filho é obediente, você falou uma vez e já resolveu. Mas quando já ouviram falar da casa de outro, que você tem que falar mais de uma vez com o moleque. Né? Você fala a primeira, não adianta. A gente gostaria de falar menos com os filhos, mas tem que continuar insistindo. Eu já falei para não deixar o tênis no meio da sala. Quando já viram na outra casa repetir isso para o moleque? Quando já viram repetir isso para o moleque? Não na sua não rola assim. Vira para quem está do seu lado e fala assim, não é de você que o bispo Mano está falando. Né? Quando já tiveram que falar, quem deixou a luz acesa, eu já falei que a gente não é sócio da companhia. A gente gasta dinheiro. Né? Quem já falou isso? Quem já falou? Eu já falei para falar no celular só o que é essencial. Celular não é microfone, você não é o pastor Bruno. Não é verdade? Você não falou desse jeito, mas quando já tiver que falar isso mais de uma vez para o filho, principalmente se está namorando, querido. Se está namorando, não tem o celular naquele plano que você fala com a namorada, sem contar. Você já viu adolescente namorando? Quando já tiveram filho namorando aqui? Você fica desesperado, fala, e a conta no fim do mês? Ele pediu o meu pós-pago para ligar para a namorada, estou lascado. Que adolescente fica assim, me conta como foi o seu dia. Meu Deus do céu, depois de casado, esquece, a gente não quer saber. A gente só faz isso para conquistar. É ou não é? A mulher que fala, nossa, ele me perguntou como é o dia. Depois de casar vai acabar. Para contar como foi o seu dia, ele fala, agora não dá, eu estou com pressa. É desse jeito, o bispo já está explicando como que rola. Mas quando é adolescente, fala assim, me conta como foi o seu dia. Só fica com 2 horas do outro lado. Assim, desliga você. Quando
que é filho namorando? É desse jeito? O que a gente respondia? O que a gente respondia? Já vou. Era ou não era? Estou vendo que vocês são profeta, tá fácil pregar para vocês. Né? Já sabe o que eu vou dizer antes de eu falar? A gente falava, já vou. Ela entrava em casa, dava o nosso recado para o pai. O que acontecia? O que acontecia? Voltava lá e dava o segundo recado. Teu pai falou que se não entrar agora, ele vai vir te buscar. Você estava no meio do jogo, que para a gente era importante. Era final de Brasileirão, era ou não era? Pelada do bairro, 2 pedras marcando a final de Brasileirão. Ela falava, teu pai mandou entrar agora. O que a gente falava? Eu já disse que já vou. A gente metia uma banca, dava um grito para ver se ela se tocava. Terceira vez, quem que vinha no portão? O pai. Eu estou vendo que vocês são profetas, nem precisa pregar. Né? O pai vinha, só gritava o nome, não precisava nem dar o recado. A gente falava para os amigos, estou indo. Se a casa tinha 2 portões, você estava liso. Mas se tinha um só, você estava lascado. Era ou não era? Você ia passando daquele jeito, né? Já treinando para se livrar do golpe. Se ele vinha pegar, falava, mas eu disse que eu já estava vindo. Mas precisava do intermediário, por quê? A gente se deixava distrair. Tem muita coisa que o diabo usa. Você é filho, você é filha, você é herdeiro de uma vida sobrenatural. Mas tem muita coisa que o diabo usa para te distrair da voz do Pai. A gente só precisa aprender. A gente precisa aprender a reconhecer as vozes que direcionam a nossa vida para aquilo que é bênção, para aquilo que é abundante. A gente precisa discernir qual é a voz que nos abençoa de verdade. 1 Coríntios fala que no mundo tem muitas vozes e todas elas têm um significado.
Todas as vozes têm um significado, mas nem todo o significado é abençoador. O que a gente precisa é aprender qual voz nos abençoa e qual voz só arruma confusão para a gente. Porque quantos conhecem alguém que já ouviu a voz errada e se meteu em confusão? Parecia que era proposta boa, de gente que você considerava amigo. Quando você viu, você falou, rapaz, entrei numa fria por dar ouvido para esse negócio. Quantos conhecem alguém que já passou por isso? Não você, mas aquela outra pessoa. Quantos conhecem alguém? A gente só precisa reconhecer a voz de Deus. Ele sempre nos abençoa. E nessa noite a gente está aqui com a família. Porque a gente se deslumbra com a coisa errada. Se deslumbra ou não se deslumbra. A gente é latino, a gente gosta de emoção. Gosta ou não gosta? Deve um louvor abençoado que nem esse. A gente arrupia. Arrupia ou não arrupia? Quem ficou arrupiado? Até o pastor Rodrigo fica aqui. Eu tô daquele jeito. Eu tô daquele jeito. Se depender de mim, eu não parava. Não parava. Desce besta, desce logo. Deixa Deus continuar falando. Mas a gente é assim, a gente é latino. Pegou na alma, a gente já se distrai. Se distrai ou não se distrai? Começa a chorar, aquele negócio. Daí para frente pode esquecer a mensagem. Pode ou não pode? Quando já tiveram isso da parte de Deus, Deus fala assim, vem cá. Deu profeta, a pessoa que está intercedendo por você, põe a mão na cabeça. De repente começa a falar em línguas. Fala, meu filho, eis que te digo. A gente desanda a chorar, nem ouve a mensagem. Precisa ter alguém por perto que grava para falar para a gente depois. A gente é desse jeito ou não é? Quando já passaram por isso, a gente desanda a chorar, nem lembra. Fala assim, mas o que ela falou para você? Nem sei, mas foi tão bom. Foi uma benção para a minha vida. Mas o que Deus falou? Eu só comecei a ouvir, depois não prestei muita atenção. Mas o que você começou a ouvir? Meu filho. E depois daí eu não sei mais. A gente é desse jeito ou não é? Fica tranquilo, os discípulos de Jesus também eram assim. Está lá, Jesus manda eles fazerem uma tarefa. Como o pastor Bruno mandou o pastor Rodrigo. Vai lá na frente, só faz isso. Ele fala, mas que bom. Ai, vamos ficar... Jesus mandou 70 fazerem uma tarefa, vai lá, fala para os outros, volta os 70 e fala, rapaz, Jesus fala, como que foi? Os demônios obedecem a gente, Jesus. Teu nome, mas eu não mandei vocês para isso, cara. Ele fala, eu vi Satanás cair, Jesus fala isso, está lá Lucas 10, ele fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, vocês estão deslumbrados, porque esses demônios chulé obedecem vocês, eu vi o chefe deles jogado para fora do paraíso. Eu vi Satanás ser vencido e se bater. Agora não é por isso que vocês devem se alegrar. Vocês devem se alegrar por ter o nome arrolado nos céus. O que ele está falando? Vocês devem se alegrar por ter o nome na família. Por fazer parte da família. Porque os demônios só obedecem vocês porque vocês fazem parte da família. A mesma autoridade que eu tenho é de vocês. Eu como filho que eu manifestei, vocês como filhos têm a capacidade de fazer. Jesus falou isso para a gente. Mas a gente se deslumbra com pouca coisa. Se deslumbra, não vocês. Né? Nem o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo é uma benção. Né? Mas a gente se deixa distrair. Deixa ou não deixa? E Deus precisa providenciar algumas coisas para ir nos ensinando como filhos e filhas. E a gente quer conversar um pouco sobre isso nessa noite. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 17. Versículos de 1 a 7. Porque a coisa é muito simples, a gente torna a coisa complicada. Né? E Deus vai ajudando a gente a simplificar. Às vezes Deus precisa usar filhos e filhas para trazer palavras específicas para a gente, porque a gente está se deixando distrair por pouca coisa. Estava falando com o pastor Bruno, hoje à tarde a gente estava lá, né, esperando para dar o horário do culto, de repente veio um nome, eu falei, Bruno, tem alguém chamado Verônica aqui? Né? Ele falou, é a líder da intercessão. Né? Quem que é a Verônica aqui? Você tem feito algumas perguntas para Deus, não tem? Tem esperado a resposta, então depois a gente vai conversar.
Eu acho que eu tenho a resposta de alguns questionamentos seus. Mas por que Deus fala o que ele tinha que falar para a Verônica e para o bispo humano? Porque tem coisa que a Verônica está tão ansiosa que ela não está conseguindo ouvir com clareza. E Deus precisa usar um outro filho, uma outra filha que está prestando atenção naquilo que ele está dizendo para levar o recado para o irmão. Mas se prestar atenção, ele fala com você. Eu não tinha nem certeza que tinha uma Verônica. Tem mais 2 nomes que Deus me deu, né? Tem outras coisas que Deus falou. Não sei se tem alguém aqui que está com dor na articulação do ombro. Eu não sei se é bursite, se foi diagnosticada a doença, mas você tem sentido dor na articulação do ombro. Quando você mexe, o ombro produz um incômodo, uma insatisfação. Não sei se tem alguém aqui assim. Tem alguém aqui desse jeito? Então a gente vai orar por você depois. Agora, por que Deus revela isso? A gente chama isso de revelação, né? Por que Deus revela isso? Quem é filho? Você é filho? Vira para quem está do seu lado e fala assim, então você pode começar a ouvir esse tipo de coisa. Ah, mas por que Deus fala com o senhor e não fala comigo? Ah, o seu filho Pedro também tem isso. Eu treinei o Pedro para ouvir a voz de Deus. Fala, moleque, deixa de ser besta, junta a toalha do chão. É lógico que a gente treinou nas coisas espirituais, né? Eu falei, por quê? Porque eu tenho essa tese. Se você é filho, Deus fala com você. A gente só precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Daí quando você não está ouvindo, Deus precisa pegar um outro filho para trazer o recado para você. Como ele sabia que eu ia estar aqui nessa noite, ele me mandou falar com a Verônica, com a Gisele, trazer o recado para quem estava com dor no ombro, né? Tem mais alguns nomes, depois a gente vai falar. É assim que Deus faz, a coisa é simples demais, a gente só precisa prestar atenção na voz dele. Abra a sua palavra, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 7. A palavra fala assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então diz Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma é tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles e tocou-lhes, Jesus dizendo, erguei-vos e não temais. Erguei-vos e não temais. E Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. A palavra fala assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E vieram para junto dele, então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Queridos, uma das coisas que a gente tem que entender nessa relação familiar, nós como filhos, filhas de Deus, e é claro na palavra, talvez não seja tão claro, fica claro depois que a gente vai conversar, que existem níveis diferentes de relacionamento, de intimidade. Que Deus nos chama a intimidade, todos nós já sabemos disso, amém? Quando já sabem disso, que Deus deseja ter uma comunhão maior com você. Quando sabem disso? Levanta a mão, glória a Deus todo mundo. Aleluia, né? Agora, apesar disso, a gente vê claramente que mesmo Deus removendo todas as barreiras para ter comunhão com o ser humano, existem níveis diferentes de intimidade. Quando está lá, no Antigo Testamento, Arão, Miriam, falando mal do irmão mais novo, Moisés, né? São os irmãos mais velhos do irmão mais novo. Quantos aqui tem irmão mais novo? Quando já meteram a boca no irmão mais novo, graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia. É desse jeito, mas quando já ouviram falar de outra casa, onde você vê o pai e a mãe dando bronca no irmão mais novo, daí se reúne com os mais velhos e fala, só faz burrada. O moleque só faz burrada. A gente esqueceu que também tomou bronca, mas quando vem um mais novo, a gente faz isso com alegria. Até um jeito da gente tirar a nhaca da gente, né? Ufa, não sou só eu que levo duro do tá lá, só faz burrada. Quando já falaram disso no meu irmão mais novo, fala, cara, para de errar. Às vezes está lá você armando, não, a gente vai fazer isso, mas o pai não pode saber. O
pai não pode saber. De repente, o mais novo derruba alguma coisa, chama a atenção do pai. A gente fala, oh, meu Deus. Só faz burrada. Quando já deram bronca no irmão mais novo aqui. Levanta a mão. O que Moisés, Miriam e Arão estão fazendo com Moisés? Deus tinha falado para não tomar uma mulher de outro povo, principalmente das nações aonde eles vão. Moisés casa com uma que não era do povo de Israel. Está os dois falando. Porque imagina, quantos têm o hábito de reunir no fim do ano com família? Né? Reúne no Natal, Ano Novo, a família. Daí tem aquela festa que o irmão ou a irmã traz o namorado novo. Primeira vez que vai na festa. Quando ele vai embora da festa, monta a roda para comentar. Vai dar as notas para roupa, para conversa, papo. Se é legal, não é? Se ajudou a lavar a louça, arrumar coisa. É desse jeito ou não é? Não na sua família, mas quando você conhece uma família que é desse jeito? Daí vai a votação. Né? Participação, nota 5. Roupa, 3,5. Né? Papo, para a minha irmã não ficar chateada, 7, vamos dar um 7. Né? É desse jeito ou não é? Está lá. Moisés traz a esposa para dentro do convívio da família. Deus dois começam a conversar. Uma mulher esquisita. Meu Deus do céu, ela não sabe nem o que é maná. A gente está catando essa porcaria há tanto tempo no deserto. Ela perguntou o que é isso. A mulher não sabe nem o que é maná. Vai cozinhar o que para Moisés? Vai sobrar para a gente. Ainda vai ter que fazer prato para folgada e lavar louça. Está lá Moisés, Arão, Miriam conversando da cunhada. A mulher que Moisés tirou de Arão, que é o sacerdote, fala, Deus havia orientado para não tirar ninguém do povo, para não ter esse estresse. Gente que nem conhece as nossas tradições. E Deus ouviu. Daí Deus resolve bater papo com os três. Fala com Moisés, chama Miriam e Arão. Moisés está sabendo de nada. Moisés não sabe do rolo. Daí Deus começa a falar. Se existe profeta, com ele eu falo através de visões e sonhos. Quantos gostariam que Deus falasse com você, nem que fosse por visões ou sonhos? Quantos gostariam? Né? Já seria algo tremendo. Mas daí Deus fala assim, com Moisés não é assim. Com ele eu falo boca a boca. Eu converso com ele de maneira diferente. Ou seja, o pai fala, mas tem níveis diferentes de relacionamento. Tem níveis diferentes. A gente vê isso, claro, nos textos que a gente acabou de ler. Marcos capítulo 13 fala que no meio de uma multidão que seguia Jesus, é como se a gente estivesse aqui, e no meio dessa multidão, Jesus descesse aqui e falou, resolvi selecionar uma galera aqui na Praça da Bandeira para eu treinar. Eu estou falando para o pastor Bruno treinar, está demorando um pouco, então o Bruno é um dos escolhidos, mas eu vou escolher outros, daí eu treino, depois o Bruno toca. Né? Daí chega e fala, como que é o nome do irmão? Como? Flávio. Daí Jesus fala, Flávio, eis que te escolho. O que o Flávio já faz? Já desanda a chorar, desanda ou não desanda? Se é o pastor Rodrigo, já cai para trás. Negócio, oh, Jesus, que benção, foi forte demais, varão. Que negócio todo. Escolheu 2, você sabe que tem mais 10 para ser escolhido. Você fica numa expectativa, fica ou não fica? Acabou a seleção. Você foi escolhido para andar com Jesus, fez parte do time dos 12. Talvez tenha um ou outro que foi alvo de bullying, você vai dar o troco, você ficou de fora, eu fiquei de dentro. É desse jeito ou não é? Não a gente, mas sempre tem gente. Os 12 foram escolhidos, coisa tremenda, já estão num nível de intimidade maior. Mas a Bíblia fala que entre esses 12 que ele selecionou, ainda tem 3 que são chamados para um nível de relacionamento mais profundo, mais íntimo. Porque Jesus faz acepção de pessoas que... Claro que não, querido. A Bíblia já fala que ele não faz. E ele não mente, amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. E ele não mente, amém? Então, se ele não faz acepção de pessoas, por que alguns são convidados para um nível de relacionamento mais íntimo? Porque Deus, do que cabia a ele fez tudo para remover a barreira. Mas tem algumas coisas que dependem de você. Você tem algumas tarefas para dar. Quantos aqui tem mais de um filho?
Tem mais de um filho. Quantos, querido? 2. Quem tem mais? Quem dá mais? Quantos? 5. Quantos filhos tem? 6. Hã? 6 filhos. Quem tem mais? Dou-lhe uma, só 4. Está perdendo para o irmão. Ele tem 6. Quem tem mais de 6? Dou-lhe. Eu fiz isso numa igreja, a mulher levantou a mão e falou 18, bispo. Eu falei, é seu o prêmio. Quando eu for fazer essa brincadeira na região, eu já conto a história da senhora. Onde eu for contar essa sua história, se ela era lembrada, né? Como uma mulher. 6 filhos. 6 filhos. Você dá, né? Tem uma tarefa que é importante. Como que é o nome do irmão? Como que é o nome? André. O pastor Bruno conhece bem o rebanho, né? Ele nem olhou para trás. Eu perguntei para ele como é seu nome, o Bruno já gritou aqui, André, é o cara dos 6 filhos, é lógico, né? Quem está aqui pela primeira vez já sabe que nessa igreja tem um André com 6 filhos, né? Está lá o André. Tem uma coisa que é importante, essencial. O filho que eu vou designar para me ajudar nessa tarefa não pode vacilar, porque se ele vacilar, se ele esquecer, vai dar ruim para toda a família. Vai dar errado para toda a família. É aquela conta que se esquecer de pagar, corta a luz, corta a água. É aquele negócio que não dá para esquecer. André, você passa essa tarefa para qualquer um dos 6 filhos? Ou tem aquele que você fala, rapaz, eu acho que esse não está preparado para essa responsabilidade? Eu acho, bispo, para falar a verdade, eu não sei se um dos 6 está preparado. Estou brincando, é lógico que tem, né? Mas você passa para qualquer um dos 6 filhos ou tem aquele que você fala, esse aqui vai ficar com esse, porque esse aqui... Tem um filho que seria aquele filho que você fala, não, esse aqui é para o fulano. Não vou perguntar para ele qual é o nome do filho para todos os 6 ficarem felizes, né? Se o filho do André está aqui e fala assim, é você, sou eu que o pai é designado. É desse jeito, querido. Não é que Deus faz acepção de pessoas. Tem coisas que são importantes no reino e ele precisa trazer a mensagem, trazer a tarefa, trazer para o lugar de intimidade, para compartilhar aquele que dá mais importância para isso. Porque a gente quer intimidade com o Pai, mas infelizmente muitas vezes nós damos importância para as nossas coisas e não para as coisas que Deus gostaria que nós dessemos. Então ele precisa trazer para perto, para compartilhar coisas que são mais profundas, mais importantes com o coração dele, com aqueles filhos que já demonstraram maior interesse por aquilo que é importante para Deus. Não é que ele faz acepção de pessoas, é o teu desejo quem determina o nível de intimidade. Porque não basta falar assim, eu desejaria. Jesus fala isso muito claro com os discípulos, Mateus 13, quando ele está falando às multidões por parábolas, né? E daí os discípulos falam assim, o Senhor pode explicar para a gente em particular? E ele fala no versículo 17 que muitos justos, ou seja, quando Jesus fala que é justo, é que o cara é. Porque tem gente que se acha, tem ou não tem? Tem o cara que se acha. Você já encontrou alguém que se acha? Você pergunta assim, quem é bom pescador? Tem uma turma que levanta a mão. Daí você vai pescar com o cara, você descobre que ele não é tão bom quanto ele acha. É ou não é? Aquela história do cara que pregou no púlpito, desceu, falou para a esposa assim, falou, existem poucos bons pregadores. E a esposa falou, tem um a menos do que você acha. Né? Porque às vezes a gente se acha, mas não é. Quando se acham bons motoristas, apesar das buzinadas que você toma, né? Você fala, não, fica tranquilo, eu sou bom motorista. De repente você sai com o cara, é só buzinado. Daí você fala para o cara, você é bem conhecido na cidade, né? Tem um monte de amigo que te cumprimenta. Né? Porque uma coisa é ser, outra é se achar. Né? Outra é se achar. Agora Jesus está falando, tem muitos justos, né? Muitas pessoas boas que desejaram ouvir e ver o que vocês ouvem e veem e não viram. Ou seja, queridos, só desejar não é o determinante. Porque desejar mais de Deus, né? Desejar ir para águas profundas, desejar ter algo novo da parte do Senhor, todos nós desejamos.
Deseja, só para você ver como eu não estou forçando a barra. Quantos desejam mais de Deus aqui? Essa é uma das metas para 2019. Levanta a mão. Está vendo todo mundo, querido? Todo mundo, até eu que sou mais besta. Todo mundo deseja mais, mas só o desejar não é o determinante. Jesus fala, teve muita gente boa que desejou e não conseguiu. Né? O tanto de atenção que você dá para aquilo que é importante para Deus é o que vai determinar. O desejo é necessário. Se não tem desejo, não tem nem condição, mas só o desejo não é o determinante. Precisa ter ação. Né? Quando você conhece gente que deseja muita coisa, mas nunca faz. Nunca faz. Eu fui amigo na nossa época de mocidade, saiu um livro escrito pelo pastor Paul Yong-Soo, depois David Yong-Soo, chamado A Quarta Dimensão. Quantos já viram esse livro? Ou já ouviram falar desse livro? E lá no livro o pastor ensinava na época, depois a gente mudou, mas na época ele ensinava você a pedir específico para Deus. Você tinha que pedir específico. Ele dava um exemplo de uma mulher que pediu um namorado e especificou. Daí tinha duas meninas solteiras, elas pegaram isso por fé. Começaram a pedir. Fizeram uma listinha do cara que elas queriam para Deus. 1,80, mais ou menos tal as medidas. Gordinho não tem vez nessas listas. Ninguém pede gordinho para casar. Né? Mas fizeram lá. Pá. Teve uma que comprou até o terno na medida do marido que ela queria. Pôs o terno atrás da porta do quarto dela, a maior loucura. A gente ia visitar, ela sabia dessa história, falava, posso ver seu terno? Está lá. Ela comprou o terno na medida do marido que ela queria, pôs atrás da porta do quarto dela e orava. Gente dedicada, consagrada ao Senhor, orava todo dia. Enche, Senhor. Até a última vez que eu soube dela, estava solteira ainda. Né? O terno estava vazio. Tava... A outra fez a mesma coisa, orou. Fez a listinha, pediu as coisas para Deus, orou, se consagrou, mas paquerou. Saía, ia nos encontros para ouvir Deus, mas também para paquerar. Né? Eu já falo isso para os pastores. Tem moça solteira aqui que faz confraternização com as outras igrejas. Você vai achar ungir no meio do povo de Deus? Na micareta do carnaval? Claro que não. Tem que achar nas coisas da igreja. Então faz, né? Faz confraternização, mas vai lá só para paquerar. Claro, vai casar sem paquerar, querido. Só Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Tem que paquerar. Né? Então essa aí saía, não perdia confraternização, não estava no culto de jovem lá, foi no culto da congregacional. Está casada, 3 filhos. Os filhos dela, tem um que já está casado, deu certo, que ele tem que agir. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, o desejo é importante, mas só desejo não resolve. A gente tem que ter ação, tem que se mover. Fé que se move debaixo da palavra que Deus dá. Aquele que tem atitude baseada na palavra que Deus dá. Daí tem 12 que ele separou. Daquele monte, daquela multidão, tem 12 que ele separou. Agora tem uma galera que está seguindo Jesus e dá vontade de bater. Dá ou não dá? Porque Jesus está falando e os caras estão distraídos, conversando. Ah, eu acho que eu sou melhor que você. Porque hoje eu curei um paralítico. Ih, se ralou, ressuscitei um morto. Eles ficam discutindo quem é o maior. Eu fico imaginando o que eles medem para discutir quem é o maior. É ou não é? Porque tem que ter algum parâmetro. Tem que ter. Quando você fala assim, a quem que é o melhor jogador da temporada? Tem algumas coisas que você avalia. Tem ou não tem? Qual que é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro? Quem fez mais gol, é o parâmetro que tem. Eu fico imaginando qual o parâmetro que os discípulos estabeleceram para discutir quem que é o maior. Se é o cara que tem mais revelação, a gente tem isso na igreja, tem ou não tem? A fulano é espiritual, mas quem diz? Como que você sabe? Quais os parâmetros que a gente utiliza? Ah, o fulano fala em língua, mas e daí? Tem outro que fala inglês, espanhol, alemão, francês. Né? A gente tem esses parâmetros que a gente estabelece, tem ou não tem? Pastor Rodrigo é espiritual, porque ele dá balançada no louvor, aquele negócio. A gente tem os parâmetros que a gente vai estabelecendo. Tem ou não tem? Ah, o pastor Bruno é bem espiritual. Porque ele... É desse jeito, né? Quem já viu o Bruno pregando? Tem hora que a gente fala, agora tá no óleo, agora está no óleo, está na unção. Porque desembesta, né? Parece locutor de jogo. Agora Deus vai falar com você.
É desse jeito ou não é? E daí a gente tem os nossos parâmetros. Esse é um parâmetro de alguém que é avivado, no nosso conceito. Está lá Jesus falando e os caras não prestam atenção, porque eles estão fazendo concurso de quem é o maior. Daí Jesus, para chamar a atenção, ele tem que parar o que ele está ensinando e pergunta: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E os caras ficam sem graça de falar, porque estão discutindo bobagem. Entre os 12, tem gente que é igual a gente, querido. E eu creio que Deus registrou na palavra deles para a gente saber que tem chance para nós. Tem ou não tem? Porque a gente mete uma banca lascada de gente espiritual na igreja, a gente dá glória a Deus, aleluia, toma ceia, levanta a mão, grita. Daí a gente sai daqui e a gente tem que lutar com as nossas crises. Tem ou não tem? Quando você conhece alguém que é assim, a crise de fé, mas será que Deus falou mesmo? Será que aquilo que o bispo falou é para mim mesmo? Será? Quando a gente está no culto, parece que é tão claro que Deus está falando, é ou não é? Daí você chora, o recado é para você, levanta, quem crê fica em pé, eu vou orar, você fica, você fala, nossa, hoje Deus falou, foi uma benção, 2 dias, mas será que é para mim mesmo? Será que foi comigo que Deus falou? E a gente fica enfrentando essas crises. E a gente fica, com os discípulos era a mesma coisa, não tinha nada de diferente. A ceia é um memorial para reforçar a nossa fé. Para a gente lembrar que a gente tem valor. Deus mandou matar o filho dele por você. E quando a gente fala isso para reforçar, não duvide, querido. Porque a gente precisa disso. Precisa ou não precisa? Está lá os discípulos. Primeira multiplicação dos pães. Aí tudo bem que duvide. A gente nunca viu isso acontecer. Né? Está lá os discípulos, falam, Jesus, despede o povo para ir comprar comida. Ele fala, alimenta eles. Você, tem comida não, Jesus. Só tem 5 pães e 2 peixes. Ele fala, traz para cá. Jesus gosta de fazer essas piadas com os caras, né? Ele está lá na festa, acabou o vinho, ele manda encher as talhas de água e manda entregar as talhas cheias d'água para o mestre de sala. Os caras falam, vamos. A mulher mandou obedecer a ele. Né? A gente só está aqui contratado mesmo, vamos obedecer. Mandaram obedecer o bicho louco, então vamos obedecer. Leva as talhas cheias de água, o cara vai provar. Quando tira a cônjuge de dentro, para surpresa deles, não é água. Os caras falam, daí vão olhar dentro. Quem que trocou? A gente encheu de água. Dele prova, vai conversar com o dono da festa, fala, cara, você escondeu o melhor vinho até agora. E os caras falam, que rolo é esse? Está lá os discípulos. 5 pães, 2 peixes, Jesus pega, ora, abençoa, parte o pão, dá metade, não são 12 discípulos, parte 5 pães, dá quantas metades? 10 metades. Chama 10 dos 12, pega metade, sobraram o quê? 2 peixes. Quantos discípulos sobrou? 2. Pega um peixe, sai vocês com essas 5 metades um peixe, sai você com essas 5 metades um peixe, vai distribuindo para o povo. Os caras vão falar, vai acabar rápido. Mas à medida que eles obedecem, a coisa vai acontecendo o quê? O milagre acontece quando você se move. O milagre não acontece com o teu desejo. O milagre não acontece quando você começa a prestar atenção na palavra. O milagre acontece quando você se move debaixo da palavra que Deus dá. Os caras não acreditavam, mas obedeceram. Saíram com metade, com pão, foram distribuindo. Passou a primeira fileira, não acabou, e falou, vamos continuar. Eles acabaram de ser. Quantas pessoas tinham lá? 5.000 homens, quer dizer que tinha mais de 12.000, porque sempre tem mais mulher que homem nessas coisas. Tem ou não tem? Coisa de igreja, deve ter um bando de crianças. Porque se hoje a gente já fica admirado o André ter 6 filhos, imagina antigamente. Não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas. Imagina antigamente, tinha cinema, a diversão era ouvir Jesus e fazer filho. Então, se tem 5.000 homens, deve ter umas 7.000 crianças correndo naquele descampado. Pelo menos mais 5.000 mulheres. Devia ter umas 17.000 pessoas, contando a molecada lá. E
Todo mundo comeu e sobrou. Sobrou quantos? Da primeira multiplicação, quantos cestos? 12 cestos. Por quê? Porque Deus trabalha com memoriais para que a gente não esqueça a bondade dele. Sobra 12 cestos para que cada um dos 12 recolha um cesto, guarde para nunca mais duvidar. É um memorial, tá vendo? Você que duvidou que ia dar para todo mundo, leva o cesto para sua casa e toda vez que você ficar em crise de fé, olha a porcaria do cesto. Tem memoriais que a gente tem na nossa história, tem ou não tem? Quantos aqui já receberam bens de Deus? Escreve isso num papel e mantém bem claro para a tua vista, porque vai chegar o momento da tua crise de fé. Vai chegar um momento que você vai vacilar. Está aqui, o pastor Rodrigo e a esposa vivendo um momento assim. Deus tinha dado uma palavra para ele de plantar a igreja, compartilhou com ela. Ela falou, não, eu tenho a testificação, meu bem. É isso no coração. De repente vem um convite para ele, vai virar comedor de piqui lá em Goiás. Né? E quando o convite vem, queimou no coração, teve testificação, se dispôs, agora está para ir, está morrendo de medo. Mas será que vai funcionar? É desse jeito, a gente precisa ter o cesto diante dos olhos, porque vai vacilar a fé. Vacilava dos 12 que ele selecionou, você acha que com você não vai rolar? Os discípulos eram igual a gente, vai acontecer com a gente. Está lá, os 12. A segunda multiplicação sobra quantos cestos? Porque está certo duvidar quando você nunca viu o milagre. Né? Mas daí vem, você já viu a comida ser multiplicada, tem uma outra multiplicação. Quantos cestos tem? Sobra? 7. O que isso quer dizer para mim? Que ainda tem 7 que duvido. Se eu sou Jesus, eu falo, é melhor passar a crer, que senão vai ter que construir um quarto para guardar cesto aí na sua casa. Ainda tem 7 que duvidam. 5 aprenderam, 7 não. Quantos conhecem alguém que é mais cabeça dura? Precisa ouvir mais de uma vez do pai. Porque o pai já falou uma, já provou a fidelidade, já provou que ele é bom, já provou que ele cuida, já provou que ele faz, daí na segunda a gente duvida de novo. Daí Deus tem misericórdia, você leva o livramento, na terceira você duvida de novo, daí Deus tem que dar o peteleco. Deus não dá, vira para quem está do seu lado e fala assim, ele é melhor que o bispo humano, fica tranquilo. Né? Mas é desse jeito, os discípulos tinham as mesmas crises que a gente. Só que alguns não conseguem, e para mim esse é o determinante. Alguns não conseguem vencer os seus limitadores. O lugar da intimidade, o nível de intimidade que você vai experimentar de Deus, que os limitadores que Deus precisava remover para que você pudesse ter acesso à intimidade, Ele fez. Hebreus capítulo 10 é claro que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Deus estabeleceu um novo e vivo caminho facilitador, mas Ele fala assim, mesmo Ele fazendo, facilitando tudo, ainda é necessário intrepidez. Porque a gente vê claramente na experiência dos discípulos que o medo era uma constante. O medo era uma constante na relação. Jesus está falando para eles o tempo todo, não temais. Ô homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Ô geração tarda para crer. Cada tempestade, cada desafio é uma luta. E a gente crê em Deus, a gente sabe que Ele é fiel, mas é do mesmo jeito na nossa vida, é ou não é? Cada passo para avançar, cada desafio que se apresenta, cada tempestade que vem é uma luta. É uma luta. Porque a gente sabe que Ele é fiel, amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. A gente sabe que Ele é fiel, amém? Mas eu preciso da resposta, então a gente fica naquela insegurança. Porque a gente sabe que a gente já devia ter aprendido a andar pela fé, mas não foi assim que foi a vida inteira. A gente andou pelo que a gente sabia, pelo que a gente toca, pelo que a gente prova. E tem gente assim no grupo de Jesus, tem Tomé que fala assim, depois da ressurreição, depois de andar com Jesus aquele tempo todo, ver os milagres, os caras falam, ele ressuscitou, apareceu para nós, Tomé fala, se eu não tocar, se eu não ver a marca do lado, a marca nas mãos, não adianta. Daí Jesus aparece, faz o que com Tomé? Toca aqui, parceiro. Toca do lado. E tem gente que fala, e a Bíblia ainda fala que mesmo depois de ressuscitado, aparecendo, tem gente que veio e duvida. Acha que é um espírito.
que é um fantasma. E para Jesus resolver essa crise de fé, ele tem que pedir comida. Comer é uma coisa de Deus, é uma coisa de Deus. Tem gente que só quer pôr a gente em dieta, roubar a benção, né? Mas para ajudar os caras a crise, Jesus pede comida. Tem aí comida para eu comer, porque espírito não come. Tudo que depende de Deus, Deus fez para remover os limitadores. Agora depende de você. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você vai ter que aprender a lidar com seus medos. Você vai ter que aprender a lidar com as suas inseguranças. Porque os discípulos temem as lutas humanas, vem a tempestade, eles temem. Está lá falando de Jesus, não tem mais. Eles preocupados que vão morrer. Jesus fala, não tem mais. Mas aí tem as coisas sobrenaturais que eles desejam, maior profundidade, mas eles temem também. É o que o texto de Mateus 17 fala. Que quando a nuvem envolve, e do meio da nuvem vem uma voz, o que os discípulos falam? Se prostram no chão, morrendo de medo. Fica imaginando o que passa pela cabeça deles. Parece criança, parece ou não parece? Quantos aqui já ficaram com medo de fantasma, quando era criança? Né? Tem aquela noite, você está com os amigos, aquele negócio. Quando era criança, meu pai tinha casa de praia, só que na época não tinha televisão, então fim de noite ele reunia a molecada do bairro para contar história de terror. Contou da mulher gato uma vez, a molecada ficava pilhada. Deu um gato miou. Ele morreu de raiva que teve que levar um por um em casa, ninguém queria ir embora. Sabia que a mulher gato existia? Não, todo mundo achava que não existia, mas vai que tem. É ou não é? Pergunta, minha neta já perguntou várias vezes, vô, fantasma existe? Falei, aqui em casa não, mas tem a casa de outros que tem uns caras que eu acho que é assombração. Não, mas aqui em casa fica tranquilo, não tem nada disso. Né? Ela perguntou a primeira vez, daí alguém falou alguma coisa para ela, ela fica mexida de novo, volta em casa e pergunta, vô, não tem fantasma mesmo? Porque a minha amiga do colégio falou que já viu, ela é besta, filha. Você acha que o vô vai mentir para você? E a gente tem que insistir. Ela não é desse jeito. Quantos aqui já passaram muito medo com coisa que não existia? Eu não sei se aqui no Rio teve uma época que começou a aparecer animal morto. Lá no Paraná começou a acontecer. Daí descobriram o culpado para essas manifestações. Era o chupa-cabra. Era ou não era? Teve essa história do chupa-cabra aqui no Rio? Teve ou não teve? Vocês conheceram alguém que morreu de medo e falou, vai que acontece. Vai que acontece. Tem irmão que é policial, não tem? Quem que é o policial aqui? Você teve que atender a ocorrência do chupa-cabra? Teve. Ligaram para a delegacia falando de chupa-cabra como pastor. Uma família que foi vítima do chupa-cabra. Daí um cara marcou a visita e falou, pastor, vai lá, o senhor vai saber a história. Eles aprontavam essa. Cheguei lá, o cara que chama pastor para a história do chupa-cabra, acha que chupa-cabra é coisa do outro mundo. Que se achava que era desse mundo, tinha ligado para o irmão que era policial. Chamou o pastor, estou eu lá. Eles falaram, o cachorro morreu, é o chupa-cabra. Tem tanto motivo para o cachorro morrer, mas como o chupa-cabra está em evidência, morreu por causa do chupa-cabra. Eu já entrei na jogada. Eu falei, amigo, pode ser coisa desse mundo ou coisa que não é desse mundo. Se for desse mundo, a gente vai descobrir. Mas se não é desse mundo, só tem duas forças. Uma é Deus, e quem está do lado dele a gente chama de anjo. E que joga do outro lado é demônio. E quem comanda é o cramulhão. É Satanás, diabo. A Bíblia fala que Deus vem para dar vida. Vida e abundância. A Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Matou seu cachorro, então é coisa do diabo. Não interessa o apelido que tem. Se é Exu, Caveira, Trancarria, Rua, Capapeta ou Chupa-Cabra. Não interessa o apelido, é coisa do diabo. E contra a coisa do diabo só tem um negócio. Não adianta você falar, eu não quero me meter com ele. Você tem que estar no time de Deus, que senão ele se mete com você. Quantos aqui querem aceitar Jesus? Família toda e quem estava ouvindo a história. Chupa-cabra me ajudou a salvar 12 de uma vez.
12 pessoas vieram para Jesus por causa do Chupacabra. Bispo, você acredita no Chupacabra? Claro que não, mas o Paulo usou tanta coisa da crendice do povo para levar a pessoa para Jesus, a gente faz o mesmo. Estava lá. E antes, a gente acreditou em muita coisa que não existe. Acreditou ou não acreditou? Quantos na época de colégio não iam no banheiro por causa da mulher fantasma? Ou a loira fantasma, que era a variação. Tinha as histórias, não, aqui ainda não, mas apareceu em 2 colégios de Araruama. Tinha essas histórias aqui também? Tinha ou não tinha? Quantos tinham um amigo que jurava que viu a loira fantasma? Né? Não, eu ouvi de uma história no Rio que ela apareceu para um taxista. Quando o taxista olhou pelo retrovisor, tinha sumido do táxi, ele morreu 2 dias depois. Era desse jeito, sempre tinha desgraça. Né? Sempre, bobagem. Mas a gente tem que lidar com os nossos medos, por mais absurdo que ele seja. Está lá Jesus falando, não temais. Mas a gente ainda tem medo. A gente tem medo que eu precise e não tenha o que é necessário. A gente tem medo que nessa crise me falte. A gente tem medo de não conseguir pagar as nossas contas. A gente tem medo de confiar em Deus e a coisa não funcionar. A gente tem medo como os discípulos do sobrenatural. A gente quer, mas tem medo. É ou não é? Eu tenho medo de falar para o Espírito Santo, me dirige, mas ele vai me levar para onde? Vai que ele leva para um lugar que eu não quero. Meu Deus do céu, mas se você que não sabe nada está cuidando da sua vida, você acha que com ele vai ser pior? Vira para quem está do seu lado e fala assim, quem que você acha que é melhor para cuidar, você ou Deus? Quando você acha que Deus é bem melhor para cuidar até de mim do que eu? Levanta a mão, então deixa de ser besta, confia. Porque quem é levado para o lugar da intimidade, para ouvir as coisas profundas, é quem conseguiu vencer os seus medos. Dos que foram chamados para andar, conseguiram lidar com essa frase de Jesus, não tem mais. 3 se aventuravam. Quando tinha esses momentos sobrenaturais, os 3 morriam de medo também, mas voltava lá. Porque, querido, não é fácil. Eu fico imaginando a visão que eles tiveram. Nenhuma outra pessoa nessa terra teve... Esse texto é muito difícil de explicar. Né? Principalmente você vai conversar com o espírito. Porque a gente fala para o espírito que morto não volta. Não tem como conversar com alma. Só que está Moisés e Elias aparecendo no texto. E os 2 já morreram. Se o espírita descobre esse texto, é uma bagunça se o crente não souber. Porque o que acontece? Hoje, com o computador, é fácil da gente lidar. Quando já mexeram com o computador em casa e você tem o Windows. Né? O Windows proporcionou um negócio que ajuda a gente a entender esse texto. Que é a chamada janela do computador. Você está lidando com uma coisa aqui, de repente alguém te chama por computador, você não precisa desligar o programa. Você abre uma janela, conversa com a pessoa por Skype, acabou a conversa, fecha, voltou para o lugar onde você estava. É desse jeito ou não é? Está lá, os caras sobem no monte com Jesus para orar. De repente, Jesus resolve abrir uma janela do céu na terra, coisa que a gente vai ver depois de morrer. Mas Jesus, que não é limitado por tempo, por espaço, ele é Deus Todo-Poderoso, e a gente já sabe que Deus é eterno, é um conceito que a gente não consegue entender, mas Deus não tem presente. Deus é. Eu sou, Deus não tem passado, ele é. Ele acessa o tempo que para nós é linear, para ele é a mesma coisa. Tanto que a Bíblia fala que para Deus 1000 anos é como um dia. Né? A gente não consegue, é uma dimensão que a gente tenta, mas não consegue entender. Né? O cara que vê o passado, vê a história passada como hoje. Tem coisa do nosso passado que a gente viveu e não lembra. É ou não é? Às vezes conversando, eu não sei por que eu tenho esse medo, não. Porque quando você tinha 2 anos na casa tal, um cachorro avançou, latiu, depois daquilo você passou a ter medo de cachorro. E você não lembra do latido do cachorro com 2 anos. Agora Deus vê o teu passado como você lembra do que você comeu na hora do almoço. Quando sabe o que comeu na hora do almoço? Que tem gente que nem isso lembra. A gente viveu e não lembra. Para Deus é tudo a mesma coisa. Ele está mexendo. E Jesus é Deus.
Então, o futuro que para a gente vai ser claro uma hora, a gente vai conhecer, vai ver como a gente é conhecido hoje. Jesus resolveu trazer para aqueles três verem na terra. Daí abre uma janela do céu, Jesus fica transfigurado, ele muda, se reveste da glória dele, e a gente já sabe, nos relatos da ressurreição, que Jesus, depois de ressurreto, ele ainda não está com toda a glória, mas ele já tem um pouco da glória, já ganhou a chave da morte e do inferno, já foi exaltado, ressuscitado, ele aparece para os caras que caminharam com ele o tempo todo, e os caras não conseguem, Jesus mudou um pouquinho. Então imagina aqueles três, estão vendo Jesus ser transfigurado, ser tomado da glória, revestido, aparece uma luz, de repente abre a janela do céu, eles começam a ver o céu aberto, aparece Moisés e Elias. Quem que não vai morrer de medo, meu Deus do céu? Porque se essa é a realidade do lado de lá, a gente não vai voltar vivo desse lugar. A gente está vendo depois, a gente vai morrer. É ou não é? Quantos pensariam assim? Daí, de repente, envolve uma nuvem os três. O que ainda dava para eles garantia que eles estavam nesse mundo, some. Agora ficou a nuvem e falou, pronto, a hora que a nuvem sumir, está lascado. É lógico que os três vão puxando, temendo, e vem uma voz e fala, meu Deus, até Deus a gente está ouvindo. E a voz fala, eis, aquela voz solene, né? Porque a gente acha, quando o cara vai falar em nome de Deus, ele muda até o tom da voz. Muda ou não muda? Se o irmão tem a voz mais fina, ele tenta engrossar o máximo que dá. Eis que te digo. É desse jeito. Então eu fico imaginando a voz que vem da nuvem. Este é o meu filho amado. A Bíblia fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. A gente que veio do Paraná, você tem um entendimento disso num lugar do Paraná chamado Foz do Iguaçu, onde tem uma catarata, e no meio da catarata eu rebatizei. Os homens chamam aquele lugar de garganta do diabo, eu chamo da voz do Senhor. Porque quem já esteve em Foz do Iguaçu, você vai no meio da passarela, no meio da queda d'água, tenta conversar com quem está do lado num tom normal. E a Bíblia, o salmista compara a voz do Senhor com aquele. Não dá. O cara pode estar do teu lado, se conversar num tom normal, não ouve. Se a vazão é muita, se aquele negócio, você pode gritar que o cara não ouve. Você só fala depois que sair de lá. A Bíblia fala que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Então imagina a voz que saiu daquela nuvem. Qualquer um se borra, amigo. Por mais corajoso, vira para quem está do seu lado e fala assim, mete banca e passa por uma experiência dessa. Vai precisar em casa tomar banho e trocar de roupa. Tem jeito não. É lógico que os caras se prostram no chão, se jogam. Quando a nuvem some, o que é que Jesus fala para eles? Não temais. Porque a gente teme as tempestades na terra, mas a gente teme o sobrenatural que eu não compreendo, que eu não domino. Agora, se você quer avançar em intimidade, você vai ter que lidar com isso. Porque é Deus quem vai te controlar, é o Espírito quem vai te ter. É Ele quem vai te guiar. Você não domina a revelação. Você não domina como vai ser a sua vida. Se você quiser ir para um lugar mais profundo. Por isso que Deus não te leva. Porque Ele conhece os teus medos, Ele respeita, Ele espera você tomar a decisão. Quantos querem ir para um lugar mais profundo com Deus de verdade? Eu quero orar por você. Para que nesse ano de 2019 Deus te ajude a lidar com seus medos e você vá de verdade, não por uma experiência mascarada de profundidade, né? A gente não disfarça as coisas, mas que você experimente mais de Deus de verdade, porque você conseguiu vencer os seus medos e ir para o lugar da intimidade. Feche seus olhos. De Deus em oração. Vou pedir para o ministério estar tocando e cantando um cântico. Se coloque diante da presença de Deus. Se coloque diante do altar do Senhor para conversar com Ele com clareza. Deus é o Deus que nos ajuda a lidar com os nossos limitadores, com os nossos temores. A gente não precisa fingir ser o que não é. Você precisa ser sincero, sincero. Deus tem prazer na sinceridade. Às vezes você fala, Deus, eu até queria, mas o Senhor sabe que isso aqui é importante demais. Eu preciso que o Senhor me fale a respeito disso.
Senhor me dê uma segurança a respeito disso. Vá falando com o Senhor, fala dos teus medos, fala das tuas preocupações. Já tenho ouvido gente que fala assim, mesmo se fosse só eu não tinha dúvida, mas eu tenho família. Fala isso para Deus, você acha que Ele não sabe que você tem família? Então vá conversando com Deus dos seus medos, das suas coisas. Eu queria avançar, eu queria dar espaço, eu queria tomar essa decisão, mas não sou só eu, tem mais gente que depende de mim. Vá falando com Deus, vá falando com Ele dos seus medos. Eu não sei os seus medos, Ele sabe, mas Ele quer que você compartilhe com Ele. Ele quer te ajudar a vencer seus medos. Aquilo que Ele podia fazer, Ele já fez. Agora Ele quer te ajudar a ter a atitude que é necessária para vencer esses medos que você tem. Vá conversando com o Senhor enquanto o ministério vai estar tocando e cantando no cântico. Se coloque diante da presença de Deus. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará, larará, larararará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso.
Eu tenho fogo cerrado em meu peito. E não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Larará, 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 larará. Larará, 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 larará. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tu está preparado aqui a e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Teu é o reino e agora pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Oh, 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 Aleluia. Aleluia. Abra os seus olhos mais um pouco antes de eu fazer o apelo. Eu só quero esclarecer algumas coisas. Eu já tenho falado isso algumas vezes. Eu tinha muito plano para a minha vida. As coisas que Deus me propôs nunca foram do jeito que eu imaginei. Quando eu vim servir o Senhor, atendendo a voz dele, eu tinha uma namorada e a gente começou a fazer planos para o casamento. O relacionamento estava tudo bem. De repente, sem explicação, a coisa azedou.
E a gente desmanchou. E eu fiquei muito mexido. Muito mexido. E a gente naquela não tem motivo a reatar. E angustiado, orando. Um dia eu sonhei, no sonho eu vi essa pessoa e uma voz que falava assim, não é ela. Apareceu uma segunda pessoa e a voz falava, também não é ela. E apareceu a Cláudia, né? Minha esposa. Mas ela não apareceu assim, ela deu uma mudada. Ela apareceu como ela era antigamente. Eu conheci a Cláudia em sonho 3 anos e meio antes de eu conhecer ela de verdade. Deus me mostrou ela 3 anos. É uma doideira. E a voz falava assim, é ela. Eu ficava imaginando essa conversa com a minha mãe. Conheci minha esposa, mãe. Aí é quem que é, não sei. Ué, mas você não falou que eu conheci em sonho, mas nunca vi. Como que você vai explicar um troço desse para os parentes? Né? Daí tinha gente que falava, ah, mano, você vai namorar, eu falava para as pessoas. Eu nem lembrava disso, falei para uma amiga, eu falei, eu vou conhecer a minha esposa no penúltimo ano de faculdade, vou casar depois de formado. Eu conheci a Cláudia no penúltimo ano de faculdade, a gente casou uma semana depois da formatura. Eu não lembrava de nada disso, Deus já vinha trazendo, e às vezes a gente não presta atenção. Quando nós fomos para Mandaguari, Deus deu uma visão, deu uma palavra do que ia acontecer conosco, da igreja que a gente ia edificar. Eu não entendi nada do que Deus falou. Ele falou assim, eu vou aproximar de você pessoa que você vai treinar, e essas pessoas eu vou espalhar por várias partes para que elas levem avivamento através de pequenos grupos. A gente não entendeu nada, tentou fazer do jeito, deu errado. 2 anos depois eu conheci a visão celular. Eu falei, era sobre isso que Deus estava falando. Mas mesmo sabendo disso, a gente tinha medo de andar, de dar o passo. E daí Deus levantou aquele irmão mais velho que eu falei no começo para vir falar comigo direto, um cara que não sabia da minha vida, nunca tinha me visto, estava num evento com 1000 pessoas, desceu do altar, veio, pôs a mão na minha cabeça, profetizou. Eu estava com tanto medo, queridos, que quando o cara foi embora, eu perguntei para o meu amigo que estava do lado, profeta aleluiado, que entrega a profecia até para poste, né? Ele vira para o poste, eis que te digo. Tem gente que é desse jeito. Ele falou, cara, eu conheço esse cara há 6 anos, eu nunca vi ele fazer o que ele fez com você. Passou o evento, esse amigo perguntou, no fim do evento, falou, mano, você viu ele fazer com outra pessoa? Eu falei, não. Ele falou, então deixa de ser incrédulo, cara. Por causa dessa palavra desse homem, a gente começou o primeiro grupo. E dali para frente, o que esse cara tinha profetizado aconteceu. A igreja dos sonhos, a gente passou 15 anos trabalhando. E a gente tinha no Paraná a Igreja dos Sonhos, uma cidade de 30 mil habitantes, uma igreja com 8.160 pessoas e 1.040 células. Tudo acontecendo, a gente abrindo igreja em 30 lugares diferentes, a coisa rolando. Deus falou assim, é o último ano de vocês. E Deus falou assim, usufrui bem, vocês nunca mais vão ter uma igreja como essa. Falei, Cláudia, Deus falou que você tem que renunciar essa igreja e a gente nunca mais vai ter uma igual. Ela falou assim, eu vou te seguir. Eu falei, Deus não falou isso. Deus falou que você tem que renunciar. Porque tem hora que a coisa vai ser pegada. Se você não renunciar, você vai me culpar. Ela falou, é difícil. Ela foi orar, Deus falou, mas é isso mesmo, você tem que renunciar. Ainda bem que Deus dá uma força do caramba, facilita tudo. Ela renunciou, mas daí ela falava assim, para onde a gente vai? Eu falei, tenho a mínima ideia. Ela falou, você vai ser bispo? Eu falei, claro que não, Deus não é tão louco desse jeito. E a galera vinha com essa história já há 15 anos, mano, você vai ser bispo. Eu falei, claro que não, rapaz. Se eu fosse Deus e tivesse juízo como eu acho que ele tem, eu nunca elegi um cara que nem eu. Eu que não tenho, não entendo as coisas de Deus. Quando a gente foi para o concílio, foi eleito bispo, a gente imaginava que ia ficar no Paraná, ia voltar para Curitiba. De repente, um discípulo orando, celebrando, Deus falou, ele não vai ficar aqui. Eu estou levando ele para o Rio de Janeiro, ele vai ser bispo na 7ª região, ele não é política, eu preciso dele lá. Esse discípulo tentou ligar para a gente para avisar, antes de sair a designação, não conseguiu. O Bruno sabe disso, demorou 2 dias para os caras decidirem. A eleição foi na 4ª, a designação foi na 6ª.
Quando saiu a designação, a Cláudia estava indo para a escola de missões, foi pega pelo resultado no meio do caminho. Estava tomando lanche, daí descobriu que a gente vinha, chegou com os olhos estalados, falei, pergunta nada que eu não tenho resposta nenhuma. Mas daí Deus começou a falar. E eu vi o que ele vai fazer em 2019, em julho de 2016. Assim como eu vi a Cláudia 3 anos e meio antes de eu conhecer. Eu sei o que Deus tem reservado para essa igreja, eu sei o que Deus tem reservado para a 7ª região em 2019. Mas você tem que lidar com os seus medos, se você quer avançar em direção ao futuro que Deus preparou. Só chega lá quem anda pela fé. Feche seus olhos. Se você deseja isso, enquanto o ministério vai estar tocando e cantando, se coloque em pé no seu lugar. Eu quero orar para que Deus te ajude a lidar com os teus limitadores, de maneira que nada do que Ele planejou para você, nada do que Ele sonhou para você se perca. Mas só toma essa decisão depois de conversar com Deus, como a gente falou. Se você deseja mais de Deus, se você deseja usufruir em 2019 do que Deus planejou para você, tomando a decisão de se mover debaixo da orientação que Deus dá. Enquanto o ministério vai estar tocando e cantando, se coloque em pé no seu lugar, é o fim do cântico. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Aleluia. Vamos orar. Antes de orar, algumas coisas que eu quero compartilhar. Como eu falei, tem a Verônica, depois do culto me procura, eu quero falar com você.
Perguntei para o pastor Bruno se tinha uma Gisele também. Ele falou que tem 2 Giseles. A Gisele da qual Deus me falou é uma que não tem muito tempo de igreja. Já tem algum tempo andando no Evangelho, mas não tem muito tempo. Não sei se ela está por aqui. Se ela não tiver, mas tem algum familiar aqui também, depois do culto, me procura. Eu só quero dar um recado. Tem uma pessoa que, enquanto eu pregava hoje, nessa noite aqui, Deus te lembrou de coisas que Ele havia te dito na época de mocidade. Alguns sonhos que Deus te deu começou a queimar, você tinha um desejo por mais de Deus já naquela época. E durante o sermão Deus ressuscitou isso dentro de você. Mas você pensa, agora não tem mais jeito, porque naquela época você era solteiro, solteira, agora você tem família. Daí você começou a ponderar isso, você fala, não, mas agora com família não tem mais jeito, isso aí era sonho de mocidade. Deus me falou que é para agora. E por mais que tenha demorado um tempo, a família existe, Ele falou que foi Ele que te deu. Eu não sei se isso faz sentido para alguém, eu entendo que faz. Porque Deus falou que enquanto eu pregava, alguém começou a lembrar dos sonhos da mocidade. Também Deus me falou de um adolescente ou uma adolescente, eu acho que é moça, eu acho que é uma menina na faixa de 13 a 16 anos. Os pais estão aqui, começou a ver alguns desenhos que ela faz, e você achou alguns desenhos esquisitos. Você ficou preocupada com os desenhos que ela anda fazendo. Deus deu para ela percepção profética através da pintura. E talvez alguns desenhos não tenham sentido, porque ela está pondo no papel realidades espirituais. Se você é o pai, a mãe de uma adolescente assim, procura o pastor Bruno, fala, mostra as gravuras para ele. Ele vai começar a ter clareza do que Deus está tentando falar. Ela está tendo a percepção, ela não tem a visão, mas ela tem a percepção e ela faz desenhos de realidades espirituais, que às vezes para quem não entende isso não tem muito sentido e pode começar a ficar preocupado. Então não sei se isso faz sentido para algum pai, alguma mãe aqui. Tem algum pai ou alguma mãe que andou vendo alguns desenhos da sua filha adolescente, ficou preocupado? Não sei se faz sentido. Se faz sentido para alguém, levanta a mão. Então procura, pastor Bruno, conversa, de repente mostra as gravuras, vai ficar claro para ele. Ele vai te ajudar a entender, a discernir essas coisas. A gente vai estar orando pela irmã que tem a dor na articulação, a dor no ombro. Eu não sei se a data de 23 de novembro, 23 de 11, faz sentido para alguém, é importante para alguém, a data de um marco importante. Às vezes pode ser negativo, pode ser uma data de casamento, nascimento de um filho, data de aniversário, ou pode ser a data que você perdeu alguém. Se fizer sentido para alguém, me procura. Depois, no fim do culto, eu também quero conversar com você. Amém? Vamos orar. Eu também não sei, tem um outro nome. O pastor Bruno falou que ele não lembra, mas muitas vezes tem gente nova aqui. Se tem alguém chamado Osmar aqui nessa noite, me procura depois, eu quero falar com você também. Amém? Te agradecemos, que o Senhor é o Deus que fala das coisas do teu coração, o Senhor fala das coisas que o Senhor sonha para nós, o Senhor fala dos teus projetos, do desejo do teu coração para nós. Nós reconhecemos, nós temos medo, nós temos insegurança, nós queremos viver pela fé, mas nós vivemos pelo que nós vemos. Não queremos ser assim, precisamos da ajuda do Senhor para lidar com os nossos limitadores. Eis aqui os teus filhos e filhas que, desafiados pela palavra nessa noite, se colocam em pé diante da tua presença. Nós queremos vencer os nossos medos para ir em direção ao futuro que o Senhor planejou para nós. Nós queremos que 2019 não seja como nós projetamos, seja como o Senhor sonhou. Seja como o Senhor planejou para as nossas vidas, que nós experimentemos nesse ano de 2019 tudo que está no teu coração. Nós sabemos que são coisas extraordinárias, são coisas tremendas, que os planos do Senhor é que nos dão o fim que nós desejamos. E nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por tanto amor, tanto cuidado. E nós pedimos, tem misericórdia de nós, que os nossos medos, as nossas frustrações passadas não nos impeçam de viver o futuro que o Senhor planejou
para as nossas vidas. Nós te louvamos por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada rapaz, cada moça, cada adolescente, cada criança aqui dessa igreja. Nós te louvamos por cada vida que está aqui nessa noite recebendo essa semente da parte do Senhor. E que a palavra produza o fruto em cada vida. Que nenhum dos teus filhos e filhas que se colocarem em pé diante da tua presença deixe de usufruir do fruto dessa palavra. Nós queremos abençoá-los em nome do Senhor. Que esse ano de 2019 seja um ano surpreendente, extraordinário, sobrenatural, de experiências diferenciadas contigo. Que os teus filhos e filhas avancem para uma experiência mais profunda, tenham mais do Senhor de verdade. Pai amado, eu peço que o Senhor ponha a mão agora sobre o ombro que dói, que o Senhor revelou. E nessa noite a dor seja tirada em nome de Jesus. Amanhã, quando essa irmã acordar, que essa dor seja uma história passada. O ombro, a articulação seja feita nova em nome de Jesus. Específica, as realidades que o Senhor revelou aqui. Em nome do Senhor. Essa pessoa que teve nessa noite, pela palavra ressuscitada, os sonhos da mocidade, o sonho do passado, que o Senhor ajude ela a entender como isso pode acontecer. Tira toda a insegurança, tira todo o medo, que no lugar venha a convicção, a tranquilidade, a certeza. O Senhor dê a ele, a ela, os passos de como isso vai acontecer. Mas que nesse ano de 2019, coisas que ele sonhou há anos atrás, comece a ganhar forma na vida, não só do teu filho, como da família dele. Pai amado, nós pedimos dar tranquilidade ao coração dos pais, que ficaram preocupados com as gravuras que a filha vem fazendo. Dá sabedoria e discernimento ao Bruno para poder interpretar essa realidade espiritual. Para poder entender o que o Senhor vem tentando comunicar através da vida dessa adolescente, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos abençoar os teus filhos e filhas como um todo nessa noite, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos? Vire para a pessoa que está do teu lado e fala assim: creia, 2019 vai ser sobrenatural. Bênção de Deus. Ainda de pé, queridos. Esse ano 2019, Deus tem nos dado um tema, os irmãos sabem, né? É o ano de nós crescermos em fé. E Deus está nos propondo nesse primeiro domingo, né? Andar pela fé. Usar a ter uma ação de fé. Eu saio daqui confrontado, quebrantado pela palavra de Deus. Que o Senhor continue te abençoando de uma forma muito poderosa. Amém? Nós louvamos a Deus por você que nos visitou, você que está aqui nesta noite. Provavelmente, se você recebeu o convite de alguém, de algum líder de célula, células estão voltando já nessa próxima semana. Eu tenho certeza que vai ser bênção você também participar. Eles vão te convidar com toda certeza. Bom, nós tivemos hoje pela manhã, o pastor Rodrigo está ali, né? É um momento de honra, né, pastor Rodrigo? Com o pastor Rodrigo e com a Ana. Né? Eu quero louvar a Deus pelos ministérios que também honraram, presentearam, a liderança como um todo. Né? Nós agradecemos a Deus, né, pela manhã, fizemos o culto, o momento do culto de gratidão a Deus pela vida do pastor Rodrigo. Né? Foi um período curto, mas um período intenso, né? A gente aqui se envolvendo com a igreja, com a liderança, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida mais uma vez. Não vá embora sem dar um grande abraço nesse vaso de Deus, né? Cheio da unção, né? Cheio da graça, né? O que é, bispo? Cheio da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, pastorzão, e a Ana também. Nós somos gratos pela vida de vocês dois, no nome de Jesus. Amém? Foi bênção de Deus estar com você aqui nessa noite. Que o Espírito do Senhor derrame muita graça sobre você. Dia 8 de janeiro, agora, né, próximo, o irmão Gênesis pede para lembrar que começa o treinamento Casa de Paz. Nós vamos estar aí, vai ser bênção de Deus. Projeto lindo.
eu tenho certeza que vai impactar. Vamos divulgar melhor pelo Zap. É apenas o treinamento. Daqui a pouco começa por nós e pede a bênção. E que Deus abençoe muito a tua semana, no nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado, a Deus, por esse tempo precioso na tua presença. Obrigado, a Deus, pela tua palavra que nos desafia e que nos motiva a irmos além. Senhor, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada debaixo da tua presença. Que o Senhor nos leve em segurança até os nossos lares e que possamos, pela tua graça, enfrentar, ó Deus, todos os nossos medos e vencê-los, para que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações, a unção e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E a igreja diz, amém. Deus abençoe. Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não.